Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando segredos ao ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Boa noite, galera. Bem-vindos novamente a mais um Eureka Talk Show. E agora eu vou chamar o cara mais engraçado do programa. Com vocês, Maiquinho Léo Eureka! Você não tem entradinha musical. Tem nada. Eu já sou a estrela, né? Hey, Eureka Talk Show, começando seu programa também de quinta, né? Hoje, quinta-feira, Maicão! Quinta-feira. Seu sem vergonha, o cara mais engraçado do programa, né? Seu lazarento. Shows, né? Dá boa noite aí pra sua câmera. Boa noite, galera. Bem-vindos novamente. E obrigado por tudo aí, ó. Tá compartilhando, escrevendo. Tá ficando top, hein? Ninguém tá escrevendo pra você não, Maicon? Se inscrevendo no canal. Ah, sim. Ah, boa noite pra você. E aí, eu sou o CD aqui mais uma vez, eu sou o Rafael Cortez. Eu sou o Caio. Teve um delayzinho aí. Ensaiou muito bem isso aí, né? Instagram nosso é eu, seu CD. Tanto Ó, já no Facebook lançou, você também. viu? Nem perguntei dessa vez, né? Ó, já tô, né? Rafael Cortez de TR. Caio Acústica e tem Enclave Música também no Facebook, no Instagram, pra quem quiser fazer aula de música com a gente. Beleza. Brunão tá de bom humor que o Flamengo tá perdendo. Boa noite, Brunão! Obrigado, cara. Maicão. Oi? Programa aqui que se chama de terça-feira. A gente recebeu top, aqui a né? Renata e a Jane, né? E a gente aproveitou o momento que elas vieram aqui pra fazer a semana legal. do autismo, né? Muito top. Aqui eu tô cara. com o meu brochezinho aqui. Exemplo de. Minha canequinha adesivada, tem aqui os brochezinhos, então, só relembrando, quem quiser assistir o terça-feira, o nosso programa, né? Vai estar no. Procura a Jane, a Renata, do Ronaldo da Rádio, procura a gente, pra saber aí sobre essa semana do autismo que elas estão organizando, né? Não é a semana, a gente que tava fazendo a semana no programa do autismo. Elas estão com outro projeto, vocês procurar. Mas hoje temos um convidado que Esse cara é fera. tem história Tem muita e história. trabalha em tudo que tiver aqui na cidade, ele faz e faz bem feito. Quer chamar nosso convidado aí? Eu já dei oi pra todo mundo já, né? Já deu oi pra todo mundo. Já. Chama nosso convidado então! Ele que é filho do Tatá, o mestre Tatá de Santo Tomé das Letras, trabalha nos Correios. Com vocês, Luiz José! Esse é o cara! Senta aí teu microfonezinho aí, ó. Eu tô melhorando meus passinhos, viu?
Cuidado pra não dar uma cãibra, hein? Obrigado por você ter vindo. Obrigado vocês pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Satisfação é a nossa, porque esse cara aqui tem... Tem história pra contar Você demais. tem que ter um marco seu aqui na cidade, velho. É, Cara, gente fina, trabalhador, corretíssimo. Tá sempre entregando as correspondências junto com o Leandrão, né? Figura também. isso. Sempre de bom humor, sempre atendendo a gente a bem. Com certeza. Obrigado por você ter vindo aí. Eu sei que você tem um talento nato aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a sua história de vida, a história da sua família aqui em Cruzilha, nossa senhora, esse cara tem história. Se apresenta para também quem não te conhece, dá um boa noite ali. Bom, boa noite. Eu sou Luiz José, conhecido como Zezé, né? O pessoal me trata como Zezé, alguns me chamam de Luiz também. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje conversando com vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho também da minha trajetória, né? Aqueles que me veem na rua aí entregando as caixinhas junto com o rapaz do Correios, mas não conhecem por trás disso as pesquisas, as coisas que a gente gosta de estar desenvolvendo, né? É isso aí, muito obrigado. Em delicadeza minha, eu não te recebi com o brindezinho, que a gente sempre com certeza, recebe o nosso convidado aqui com um brindezinho, né? Pra celebrar. Zé, você veio hoje aqui para apresentar o seu lado pessoal, né? Todo mundo te conhece como Zezé do Correio, Zezé do Táxi. Mas você veio falar um assunto que minha mãe ficou toda eufórica quando eu falei que você vinha, né? Falou assim, nossa, Zezé. Um grande abraço para ela. Minha mãe, um beijo, mãe! Grande abraço, Denise. Você veio falar sobre o espiritismo, né? Isso. Que não é um assunto tão difundido aqui na cidade, né? Sim, é um assunto que muitos acham polêmico, mas na verdade, assim, para quem conhece, para quem lê, para quem pesquisa, é uma coisa maravilhosa na vida das pessoas, né? E eu conheci muito cedo o espiritismo, eu estava com 17 para 18 anos. Hoje eu tenho 50 anos, então já vai mais de 30 anos, né? E nessa trajetória, eu conheci muita coisa, eu li muita coisa, fiz muitos cursos aqui, fora, até em outros estados também. E para mim foi um enriquecimento muito grande, uma oportunidade muito grande de aprender. Eu sou um dos fundadores do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, aqui da cidade de Cruzilha. Nós já comemoramos o 14º ano, ou seja, 14 anos de fundação, a nossa casa aqui em Cruzilha, né? E acompanhei toda essa trajetória e aproveito a deixa aqui para agradecer a todos os companheiros que vêm apoiando, vêm dando força para a gente. Como que você vê aqui o espiritismo hoje numa cidade, né, dominada pelo catolicismo, né? Sim. Como que você vê o cenário do espiritismo aqui? Olha, hoje, graças a Deus, já não se tem mais aquela visão arcaica de que espiritismo é coisa do demônio, que é coisa do mal, até porque as redes sociais estão aí e as pessoas vão no Google e acabam pesquisando e realmente vê o que realmente é, né? Pessoas boas e pessoas ruins têm em todos os lugares e todas as igrejas, né? O mal não está em Deus, e sim no ser humano. E para que nós possamos, vamos dizer assim, nos tornarmos melhores como seres humanos, quanto mais contato a gente tiver com Deus, aí cada um vê a forma que concebe esse Deus, com certeza a gente vai ser um ser humano melhor, né? Então eu vejo que aqui em Cruzilha, hoje, a gente é muito bem aceito pelas pessoas, né? Inclusive as pessoas perguntam muito, eu tenho o meu Facebook, eu estou com quase 4.000 amigos, né? 3.900 e alguma coisa. Você é um digital influencer. Você é um digital influencer. Eu aprendi isso com a Thaís. Então, e a gente posta bastante mensagens assim, de otimismo, né? Mensagens de alegria, porque é isso que o mundo precisa, é isso que o ser humano precisa. Olhar sempre o lado bom das coisas, mesmo quando as coisas não estiverem acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecesse, mas vamos olhar o lado positivo, né? Vamos pensar positivo, porque a coisa acontece. É verdade, eu vejo você postando isso daí, de verdade, você sempre posta mensagem positiva para cair no mundo. Você está lá sempre com uma mensagem boa, né? Mas você sempre foi espírita?
Na verdade, eu não era espírita. Na verdade, assim, eu sou de berço católico, né? Fui batizado, crismado na Igreja Católica. Mas, assim, eu me distanciei da igreja porque muita coisa que a igreja prega, que os católicos seguem, não, assim, não me, vamos dizer assim, não me preenche, sabe? Sim. Não que o catolicismo seja uma religião ruim, pelo contrário, é uma ótima religião. Tem amigos que são padres, tem amigos assim que fazem parte das pastorais e são ótimos, a gente se dá muito bem, a gente senta, conversa, e eu faço parte de grupo de interreligioso, onde tem pastores, tem padres, tem mãe de santo, tem hindu, tem de tudo lá, sabe? É que todo mundo fala, tem 3 coisas que não se discute, né, na vida. Religião, futebol e política. Sim, né? sim. Por que você está aqui para falar de religião? Gente, você não está conflitando com religião nenhuma. Eu abri esse espaço para você falar do espiritismo. Minha mãe é espírita, eu sou católico. Mas é isso aí que eu já ia falar no seguinte, hoje aqui a maioria é católico, né? Sim. Mas muita gente que é católico é muito associada às vezes ao espiritismo, que é bem... Às vezes é católico e também, não sei se aqui em Cruzeiro tem gente que é católico e vai no espiritismo. Sim, é porque o espiritismo, ele não tem a proposta de fazer proselitismo, ou seja, de fazer com que você se torne espírita, ou que você se converta ao espiritismo. O espiritismo é uma religião, assim, uma filosofia, né? É uma filosofia, uma ciência e, por consequência, uma religião. Né? Então, assim, a proposta que o espiritismo faz é que o ser humano se torne cada vez melhor. Então, se você se sinta bem, se você se sente bem dentro da sua igreja, seja ela qual for, continue, fique aí, mas seja um fiel de verdade, siga, né, aquilo, porque eu busco seguir aquilo que eu acredito. Né? Quando eu falo nas minhas palestras, eu procuro falar daquilo que está dentro do meu coração, porque muitas vezes a gente ouve palestras e mais palestras, e companheiros, às vezes, têm uma retórica muito boa, né, e que convence, mas muitas vezes a gente sente que não sai do coração. E o que realmente faz com que as pessoas olhem para você e acreditem no que você está falando é justamente a frequência do coração, não da boca. Com certeza. É bonito isso, cara. E eu acredito assim que todos nós possamos trabalhar juntos. Né? Então, você na igreja católica, o outro na igreja evangélica, porque o espiritismo não tem assim, essa proposta de querer converter ou de querer fazer com que todos sejam espíritas. Tem até os companheiros que dizem que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. Vamos você ver. Não, você sabe essas frases para você falar aqui, né? Caraca, fala bem pra burro, fala muito bem. Por que você não é assim? Mas é porque você dá palestra também, né? Sim, eu dou palestras, né? Não sou um orador, assim, não sou um palestrante, assim, né? Eu tenho alguma experiência, alguma coisinha que a gente já leu, que a gente busca passar para as pessoas. Porque o que as pessoas precisam é dessa presença de Deus. Com e certeza. Cada um se encontra em determinada igreja, em determinada filosofia. E a gente tem que, vamos dizer assim, respeitar essas pessoas, porque é a vivência delas, é o histórico de vida de cada pessoa. Então a gente tem que respeitar e, pelo contrário, apoiar. Que eu sempre digo que, por omissão do bem, que o mal se prolifera. Então, se a gente acredita em Deus, seja ele da forma que a gente concebe, a gente tem que trabalhar no bem. Primeiramente, trabalhando nós mesmos, por dentro, né? Porque tudo aquilo que eu procuro falar, primeiramente, eu procuro vivenciar isso dentro de mim. Mesmo que um pouquinho só. Mas, porque quando a gente lê um livro ou pesquisa determinados temas, determinadas palestras, aquilo vem diretamente primeiro para a gente. Então, eu sempre digo que aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Então, vamos buscar acender luzes, vamos buscar ver o lado positivo das pessoas, vamos deixar de estar, vamos dizer assim, proliferando coisas ruins, coisas negativas, não. Vamos olhar o lado bom da vida. É isso que o mundo precisa, é de pessoas que acreditam no bem, que acreditam na paz e trabalhem para isso. Não é fácil. Eu até vi no Facebook hoje uma frase que diz o seguinte: você pode trabalhar no bem, você não irá, de repente, mudar o mundo, mas, com certeza, você será um canalha a menos no mundo. Eu achei muito interessante. É legal mesmo.
Caraca, bonito, cara. Parabéns pela sua ideologia aí que ficou. Ó. Aqui, cara, eu fiquei até surpreso com as coisas que ele falou, até perdi aqui a noção. O que mais te chamou a atenção para você ser espírita? Que nem você falou que você era católico, mas Sim, o que sim. que te decidiu você mudar ali? Olha só, eu passei assim, eu tenho uma trajetória, né? Eu comecei a ler livros de ocultismo, esoterismo, né? E livros de hindus. Então eu achei muito interessante o espiritismo pela forma que ele aborda as questões da vida, a forma que ele apresenta. Então eu acredito assim, ninguém é espírita ou se torna espírita. As pessoas descobrem o espiritismo, elas descobrem algo que toca elas profundamente. Então eu falo assim, eu não achei o espiritismo, né? O espiritismo me achou. Ou seja, no sentido de que aquilo que é ensinado, aquilo fala diretamente ao meu coração, aquilo me preenche, aquilo me faz ser uma pessoa melhor, aquilo me dá tanta força que por mais problemas que eu possa ter no meu dia a dia, me dá força para levantar no outro dia e continuar vivenciando essa vida, porque tudo é passageiro, mas as experiências, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, ele é eterno dentro da gente. Que bacana. Se a gente olhasse mais do lado espiritual... É uma das religiões mais interessantes que tem. Eu vejo documentário, eu gosto muito de ouvir isso, porque é muito interessante. A coisa é muito ampla, né? Minha mãe, ela é espírita, assim, ela nunca forçou ninguém a seguir o espiritismo, ela sempre foi muito flexível, né, de cada um seguir a religião. Não, igual ele falou, nenhum espírito, Só eu acho que força, fala assim, induz a pessoa... Muito Só legal que, isso. caraca, tem 10 minutos de entrevista, que palavras bonitas você falou aqui, cara. Nossa, parabéns, gente. Imagina. E eu também passei pela igreja evangélica, bem no comecinho, antes da igreja presbiteriana, onde eu tive oportunidade de estudar, fazer curso bíblico. E foi depois disso que eu comecei a questionar certas coisas. Coisas assim que a gente se questiona. E eu não conseguia achar respostas na igreja católica, eu não achei respostas que me preenchia na igreja evangélica. Aí foi quando eu comecei a ter contato com livros espíritas. E aquilo começou assim, é como se eu descobrisse uma coisa que eu já sabia, mas cada livro que eu lia, aquilo ia me preenchendo cada vez mais, entendeu? É como se tivesse adormecido dentro de mim, e quando eu comecei a ler, aquilo começou a aflorar, você entendeu? Então eu comecei a me encontrar, comecei a me achar, porque as pessoas, elas não buscam a felicidade, elas buscam algo que dê sentido para a vida delas. E pode ser na minha, pode ser na sua, pode ser em outra. A gente tem que respeitar, né? É isso que é importante. E é isso que a gente tenta passar, que inclusive a gente não veio concorrer com religião nenhuma, até porque a gente tem que concorrer com uma coisa, com o mal. Porque o mal existe. E não é talvez fora de nós, dentro de nós. E nós temos que lutar contra isso. Certo? Nós temos que lutar contra isso, porque a maledicência, muitas vezes, as pessoas dizem, está no outro, é porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Só que ninguém sabe as circunstâncias que levou a pessoa a agir daquela forma. Será que se a gente estivesse nas mesmas circunstâncias, tivesse o mesmo histórico de vida daquela pessoa, será que nós faríamos o mesmo ou não? Então, é muito fácil a gente condenar a pessoa. Tem que ter empatia de saber o lado oposto. Com certeza. Você falou que você teve convivência com as outras religiões e tudo mais, antes, né, de você filiar, não é o termo correto, mas se simpatizar com o espiritismo, né? Sim. Mas como que é a sua relação com os outros representantes de outras religiões aqui na cidade? Olha, é ótimo, né? É ótimo. O engraçado é porque eu fiz o curso de teologia, né? E eu fiz os 3 cursos de teologia. Eu fiz o teologia básico, o médio e fiz o bacharel em teologia. E cada curso de teologia eu fiz numa igreja. Você imagina a loucura, né? O básico eu fiz na igreja da Assembleia de Deus, no ETEC, né? de Taubaté. O básico eu fiz lá no IATEC. O médium eu fiz na igreja messiânica. E o bacharel em teologia na igreja batista, no Instituto Teológico Gamaliel. Então eu tenho a carteirinha, eu tenho licença de ser capelão, ou seja, de ir em hospitais, fazer visita e tudo mais. E eles iam ter um outro curso lá na época, que eu iria ser um pastor. Eu poderia ser um pastor.
Aí só que quando eles descobriram que eu era espírita, rapaz, mas você precisa ver que pandemônio que foi lá no curso, né? Os pastores ficaram doidos, né? Falaram, mas como pode uma pessoa conhecer a palavra de Deus, conhecer tudo, né? E ser espírita e tal? As pessoas não compreendem. Na verdade, o preconceito é fruto do desconhecimento. Quando a gente fala que a pessoa é ignorante, não quer dizer que a gente está ofendendo a pessoa, mas a gente quer dizer que a pessoa, ela desconhece aquilo. E a gente vê que realmente muitas pessoas desconhecem o Espiritismo. E talvez daí que surjam os preconceitos. Né? Mas hoje já, igual você falou, expandiu muito mais. Hoje já tem muita gente com menos preconceito do que antigamente. Sim, porque as redes sociais estão aí, né? Se você vai lá certeza. e dá um discurso e fala, olha, isso aqui é azul. Aí a pessoa vai lá, olha, pesquisa e fala, não, não é azul, é verde. Então você sai como mentiroso. Então você tem que saber o que você fala. Né? Com certeza. Então, aí foi aí que eu fiz os cursos, né? Achei muito interessante. Fiz curso de parapsicologia também, que achei muito interessante, sim. Fiz curso de parapsicologia e achei muito interessante assim, a abordagem, porque a parapsicologia é muito interessante, né? Ela surgiu, vamos dizer assim, lá em meados de 1940 alguma coisa, para poder desmistificar o espiritismo, primeiramente. Né? Um dos pais da parapsicologia, B.J. Hein, é de uma escola, né? E foram 3 escolas, a escola materialista, a escola espiritualista e a escola neutra. São 3 escolas parapsicológicas que existem hoje. Né? E, assim, basicamente, me trouxe bastante conhecimento. E foi aonde eu tive contato com muitas pessoas e via-se a diversidade de opiniões que tinha. E foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a juntar pilhas e pilhas assim, de papéis, antigamente datilografados, naquelas maquininhas, né? Aí foi quando eu juntei tudo isso e um amigo me disse, por que você não publica isso? De repente outras pessoas podem, né, ler, conhecer, você pode trazer uma luz àquelas pessoas que querem, né, conhecer realmente o que é o Espiritismo. Aí foi onde eu lancei. Pode mostrar aí? Pode, por favor. Eu lancei esse livro aqui. Em 2010. Caramba! Já tem 10 anos já. A Bíblia, o Espiritismo e a Parapsicologia, da editora Virtual Books. Sim. Dá um zoomzinho aí. Vou pegar aqui, ó. O livrinho do nosso amiguinho aqui, ó. Então, é uma editora, né, Virtual Books. Então, esse livro me oportunizou muita coisa. Você tirou com 18 anos, hein? Nada. Então, essa foto aí, você pode até dar um close nela, foi justamente aí que a minha formação em bacharel em teologia, eu estava aí, com essa roupa. Quantos anos você tinha aqui? Aí eu tinha 19 para 20 anos. Caramba! A Bíblia, Espiritismo e Parapsicologia. Esse livro aqui partiu de você escrever ele? Como que foi? Sim, na verdade foram 18 anos de pesquisas, onde eu encontrei muita coisa, sabe? Porque assim, as pessoas, famílias, quando descobrem que alguém está estudando o Espiritismo, hoje eu não sei como é, mas imagina isso há 25, 30 anos atrás, eles ficavam escandalizados, né? Então, assim, o desconhecimento é muito grande. E eu vi que as pessoas tinham necessidade de ter essa reunião de conhecimentos para que elas pudessem pesquisar e ver realmente o que era o Espiritismo, sabe? Hoje, graças às redes sociais, isso está muito mais aberto, muito mais amplo. A mídia, e tanto quanto os filmes do Chico Xavier, também ajudou muito a expandir demais a conta. Pergunta inteligente, verdade, né? Com certeza. Temas de novelas, em filmes e tudo mais. Né? Quem quiser procurar esse livro, como que faz? Então, esse livro, eu não reeditei ele novamente, porque os meus projetos econômicos ultimamente estão voltados para outras coisas, mas eu ainda pretendo reeditar mais uma edição. Inclusive, esse daqui já acabou? Sim. Inclusive, eu sou... Quanto você fez? Bom, eu fiz 500 só. 500 só? Aí esses 500, assim, várias casas espíritas daqui da região que eu não conhecia, eu tive oportunidade de conhecer pessoas, aí foram comprando, sabe? E de vez em quando eu ainda recebo algum e-mail, porque no finalzinho do livro tem um e-mail do autor, perguntando coisas, sabe? Outro dia também no Facebook as pessoas me perguntam muito
sobre o espiritismo, sabe? E fazem muitos questionamentos e, à medida do possível, a gente vai respondendo a todos. Teve uma novela na época, eu não sei se eu lembro, se era do Antônio Fagundes. Agora eu me A fugi. Viagem. A Viagem. Sim. Isso, foi em 96, 97. Acho que Caraca, 94 isso, é. parece que passou 94. a primeira vez. Sim. Essa novela Viagem, na verdade, ela foi gravada em 76. Ah, ela foi regravada Sim, depois? ela foi regravada em entendi. 94, depois passou novamente em 96, depois voltou, não vale a pena ver de novo. Aí, esses dias para trás, passou no Viva também. Passou no Vivo esse tempo Olha, atrás, é por isso que eu lembrei agora aqui. Então, Aí você vai relançar outro? eu estou pensando, sim, em lançar. Inclusive, eu tenho um novo trabalho sendo escrito, mas devido ao meu trabalho, eu não tenho muito tempo assim para dedicar igual eu tinha nessa época. Mas eu tenho outro livro já, assim, digamos que já passou do meio já. Pra quem achava que ele era só o carinha da entrega, aí, ó. Olha que O talento. Zezé, eu já conheci o Zezé há muito tempo. Eu não conhecia, eu tô surpreso aqui. Imagina. Ó. Você citou o meu pai, o Tatá, né? O Oriental Luiz Noronha, meu pai, ele... Nossa, minha mãe falou que é Então, ele lançou 7 livros, Tatá né? é um gênio. Falando sobre eu não conhecia. as pesquisas ufológicas, sobre o misticismo da cidade de São Tomé das Letras. E a gente sabe que... Sem ele, Santo Tomé das Letras jamais seria Santo Tomé das Letras. Sério? Sem zoeira. Você fala que Tatá de Santo Tomé das Letras. Meu pai era bastante conhecido, né? Não Muito só aqui demais. no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Sim. Inclusive uma foto que eu postei no Facebook agora, que foi aniversário de morte dele, vamos dizer assim, eu falo aniversário de morte, né? Mas eu tenho outra visão da morte. E por isso que eu falo isso, não é desrespeitoso. Mas eu digo assim, agora dia 14, né, de setembro, fez 2 anos que ele partiu. E aquela foto foi o último programa que ele gravou para uma rede de televisão, não sei se é Discovery ou History, né? Foi History Channel, eu acho, se eu não me engano. Foi History Channel. Foi History Channel. Eu vou querer ver. Eles estiveram em Passou. São Tomé, fizeram, eu até conheci o pessoal lá, né? Eles fizeram uma gravação com meu pai e foi bastante interessante. E essa gravação foi há uns Foi 2 nas anos? últimas gravações que o meu pai fez, assim, para televisão, né? E tinha bastante outras televisões independentes também que sempre procurava ele para procurar saber sobre as pesquisas, tudo mais. Então é bastante interessante. Eu não costumo falar muito isso porque dá a impressão que a gente está querendo, né? Levantar, mas já levantar. Mas assim, meu pai realmente ele é um ícone lá em São Tomé das ícone Letras, demais, assim, né? Como referência assim para a cidade. Ele ia muito, Leão, no Jaiminho. O Jaiminho conversar é? com o Jaiminho. Aí por isso que eu lembro, eu trabalhava sim, no Jaiminho. Aí Com certeza. Foi lá que eu conheci o Maicon, o Jaiminho. O Jaiminho. Foi ali que eu conheci o Keirson. Então, o Nilton Maciel também, o Nilton saudoso Maciel, Nilton o Maciel. Nilton, nossa. Cara, Era uma você rede. falou que você tem... Eu até marquei aqui, que me despertou a curiosidade. Você falou que você tem uma outra visão da morte. Sim, sim. Como que seria essa sua visão? Bom, a minha visão da morte é que a morte, para mim, na verdade, é a morte do corpo físico, desse corpo material que a gente tem aqui. Que para mim é como se fosse uma roupa, tá? Que eu tenho que cuidar, que eu tenho que lavar, né? É uma roupa. E que um dia eu vou deixar aqui. Então não adianta eu querer ter muita coisa material achando que eu vou levar, que eu não vou levar. Eu tenho que buscar riquezas mais espirituais. É claro que ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem bens materiais. Mas até então, colocá-los como objetivo principal na vida e ter uma vida toda voltada para o material e deixar o espiritual, a gente já sabe as consequências aí, né? O materialismo está em alta, o consumismo, então, nem se fala. E, na verdade, a felicidade não está fora de nós, ela está dentro de nós. Então, aqueles que... tem uma frase de não sei se é o Goethe que diz, ou Jung, não me recordo, um dos psicólogos, se tivesse algum psicólogo, poderia até me corrigir. Eu não sei, um dos dois que disse que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Ou seja, quanto mais eu estudo e descubro sobre a minha pessoa, sobre os meus defeitos, os meus potenciais, mais eu compreendo o próximo. Porque nós todos somos iguais. Nós todos somos irmãos. E nós estamos vivendo aqui para quê? Nós estamos aqui para um aprendizado. A Terra, na verdade, é uma escola. E cada um de nós está situado numa sala de aula.
cada sala de aula tem, vamos dizer assim, a sua frequência, tem a sua dinâmica de ser, né? Ou seja, cada um tem a sua vida, tem seus problemas e tudo mais. Então, isso dá uma força muito grande para a gente, o lado espiritual. Tá? Claro, a morte para mim é isso, é a passagem para um outro plano, ou seja, a volta para casa. Isso que você quer dizer, não sei se estou correto de falar, é a reencarnação. Não é a reencarnação. Eu digo assim, ó, nós viemos de onde? Nós viemos do plano espiritual. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos tendo uma experiência nesse corpo físico. Para onde nós vamos, depois que nós deixarmos a roupagem? Nós retornaremos para casa. O que nós levaremos? Aquilo que nós aprendemos, os afetos que nós conquistamos, as coisas boas que fizemos e as más também, nós levamos conosco. Então, isso responde de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, foi isso que me chamou muita atenção no Espiritismo. Isso você aprendeu na teologia que você estudou? Não, na teologia não, eu aprendi no Espiritismo mesmo. Né? Mas o que a teologia, assim, os teólogos em si, eles têm uma visão bastante diferenciada uns dos outros. Ainda mais eu que estudei assim, em igrejas diferentes, nossa, são assim, bastante divergentes em muitas ideias, tá? Mas eu achei interessante estudar para conhecer o campo religioso. Eu também eu sou pós-graduado em Ciência das Religiões. Né? Sempre teve essa paixão por religião? Sim, sempre tive. Olha. Sabe, sempre me fascinou. E como foi estudar com outras pessoas de outras religiões? Então, na verdade, assim, a pós-graduação, ela foi à distância, não foi... Né? Ah, tá, EAD, né? Isso, não, EAD. Mas, assim, o curso de teologia mesmo, a maioria era evangélica, né? A maioria. 99%, acho que só eu que não era. Mas, assim, me trouxe bastante, essa é uma experiência muito positiva, né? Me trouxe muito crescimento, me fez ver as outras pessoas, o diferente, né? Porque é muito fácil você estar junto com aquele que pensa igual a você, que age igual a você. Mas você está junto de pessoas que não pensam como você, que agem completamente diferente de você, é enriquecedor para você. No caso, para mim. Entendeu? Tudo isso aí tem nesse livro, hein? Não. Esse livro já é Filho Solteiro ou tem mais cópias aí? Então, a Encruzilha tem algumas pessoas, sim. Esse livro são 2 exemplares que eu tenho, é esse e um outro que está guardado. Só que sobraram, mas eu ainda vou fazer mais, né? Só tem esse exemplar e mais um só? Sim, os outros venderam todos. Sim. Não é presente, viu, Maico? Mas eu posso deixar assim. Eu posso deixar. Na verdade, assim... Zezé. Cada tem 2, hein? Cada item desse aí tem uma história, gente. A Bíblia, por quê? Porque vários evangélicos falavam que a Bíblia condena o Espiritismo, lá em Deuteronômio 18, lá em Samuel 28, lá em Levítico 19, então tem várias passagens que eles dizem condenar o Espiritismo. Eu achava muito engraçado eles falarem que condenavam o Espiritismo, porque o Espiritismo ele nasceu em 1857, com a publicação do livro chamado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, como a Bíblia poderia
proibir uma coisa que não existia na Não época. existia na época. Né? Então, eu tenho 8 traduções de Bíblia lá em casa, na minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca em casa. E eu tenho também a Tanakh, que é chamada Tanakh, né? Que é a Bíblia judaica, dos judeus. De um lado escrito em hebraico e do outro em português. Então, eu vejo que as traduções aqui no Brasil, infelizmente, são traduções muito tendenciosas. Então, você pega, por exemplo, a religião, para você entender o cristianismo, basicamente você tem que buscar estudar também um pouco do judaísmo, porque o cristianismo veio do judaísmo, assim como o islamismo também, com o profeta Maomé. Então, assim, é interessante você estudar, você vê que realmente muitas traduções são forçadas, colocam palavras lá que não existiam na época, então não poderia existir. Né? Por exemplo, o que é o Espiritismo? Eu explico também. E a parapsicologia também, porque a parapsicologia, ao contrário de que muitos falam que veio desmentir os fenômenos espíritas, na verdade, muitos desses fenômenos, eles vieram verificar e dar a verdade sobre isso. Então, muitos fenômenos que hoje eles dizem que é reconhecido para os parapsicólogos, na verdade, eles mudaram só o nome. Tá? Dos fenômenos, mas o Espiritismo já tinha estudado, ou como estuda até hoje, mas só que aborda com o outro nome. A palavra parapsicologia é uma palavra nova, mas a palavra antes que se usava, na época de Allan Kardec, lá em 1800 e alguma coisa, é a palavra chamada metapsíquica. É dessa palavra metapsíquica que surgiu a palavra parapsicologia. Veio daí. Né? Então, aí eu conto um pouco de tudo. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois uma não. curiosidade. Cientologia, você entende? Chegou a estudar sobre isso? O que é? Sintologia? Eu já li alguma coisa assim. O que seria? Que hoje isso daí também pegou um mercado por conta do Tom Cruise, né? Sim. Eu vejo assim que hoje em dia, tudo que é lançado, você encontra uma gama muito grande de pessoas para consumir. Né? Então, assim, eu não tenho uma opinião formada, basicamente, sobre a sintologia, mas eu digo assim para você que é uma coisa muito interessante disso, né? E que ainda não foi dita a última palavra, né? Tem muita coisa ainda a ser... Algumas coisas são ocultas, né? Tipo, Sim. A cientologia parece até ser um pouco tanto quanto a maçonaria. É aquele negócio meio reservado, tem a história do Tom Cruise que Sim. Você separou lá, que foi seguido, coisas assim. Isso não é uma religião, é uma filosofia. É uma filosofia. Uma filosofia. Isso. E o budismo também é uma filosofia. O budismo também tem essa filosofia, né? Mas o espiritismo ele não veio com a proposta de ser uma religião. Como, na verdade, o espiritismo não é uma religião. Por quê? Uma religião, a gente entende como, vamos dizer assim, como uma instituição onde existe uma hierarquia, né? No Espiritismo não existe isso. Tá? Vamos dizer assim, quem manda, vamos dizer assim, lá, não é o Kardec, não são os Espíritos, é Jesus, é o Cristo. Lá, na verdade, não tem um pastor igual não tem essa hierarquia, não tem essa O hierarquia. Espiritismo não tem um tem. Um grau elevado, assim. Não, tem assim, por exemplo, eu já fui presidente da casa aqui, mas o seu presidente é uma coisa assim, vamos dizer, burocrática, de papel. Sim. Mas não quer dizer que eu mando, que eu mandei, que eu mando, não. Lá a gente tem o presidente, vice-presidente, tesoureiro, né, bibliotecário, tal. Isso mais para compor mesmo a parte burocrática. Mas, na verdade, tem as pessoas que colaboram, né? Sim. E não tem assim grau, mais ou menos. Você falou que era presidente. Onde que é a casa? A Casa Espírita, em Cruzília, fica perto ali da Copasa, né? Indo para a Serrinha, né? Na rua ali do Padre... Virando Toninho André ali. Isso, virando Toninho André ali, Avenida Padre Valdo, que chama aquela rua ali, que vai até lá, sim. né? Aquele novo loteamento que tem. Ali. Isso. Aí ali tem uma placa perto ali da academia do Campion, né? Logo tem. Quero falar porque... Essa instituição é nossa mesmo, essa instituição faz parte da Casa Espírita, não é minha, tá? Temos CNPJ, somos registrados, tudo certinho, entendeu? Quem que fez essa placa aí?
Quem fez a placa? Aqui, nosso amigo aqui. A Eureka fez a placa pra nós aí. Tá ali no Toninho André, né? Aí, ó. Verdade. Aqui, tem alguma situação engraçada que você já vivenciou no Espiritismo? Olha, tem, viu? Tem, porque assim, as pessoas já me procuraram assim, por N situações. Então, as pessoas imaginam que o Espiritismo seja uma, assim, algumas pessoas, né? Imaginam que, hoje talvez nem tanto, por causa das redes sociais, por causa da internet, que traz uma gama muito grande de conhecimento. Mas, antigamente, as pessoas tinham uma ideia bastante deturpada assim, do Espiritismo. Então, já me procuraram em casa para saber se vai casar, se o marido vai voltar, sabe? Ou se tem alguma coisa na casa dela, coisas assim. Espiritismo com macumba? Dividente, alguma coisa assim, né? Isso. Macumba, As pessoas têm a ideia que a gente tem uma varinha mágica, sabe? Mas não é dessa forma. Na verdade, assim, a macumba, vamos Eles dizer assim... confundem com banda, com as coisas Sim, que não tem a nada a ver. macumba é um instrumento, um tabaco, que chama macumba. Né? A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. Surgiu no Rio de Janeiro, em 1920 e poucos, né? Não me recordo. Aqui no livro eu falo sobre isso. Eu não me recordo datas assim. Né? Mas, assim, é uma religião que traz um sincretismo, ou seja, uma mistura entre o espiritismo, o catolicismo e também, né, o candomblé, que é uma religião tipicamente de matriz africana. Onde existe mesa branca, mesa preta, tem uns negócios disso, né? Na verdade, isso aí é uma coisa errônea que existe porque o espiritismo é um só. É o codificado por Allan Kardec. Esse negócio de espiritismo mesa branca, baixo espiritismo, alto espiritismo, isso aí é crendice. Tá? Não existe isso, não existe. É porque antigamente, lembra, as primeiras geladeiras eram todas brancas. Lembra, depois da Revolução Industrial, quando fizeram as primeiras geladeiras, todas eram brancas. Aí, depois, para poder vender mais geladeira, todo mundo tinha geladeira branca, então ninguém ia comprar mais geladeira branca. Então, começaram a inventar cores diferentes. E aconteceu isso também com as toalhas. E envelopar a geladeira também. Hein? Muita gente envelopa a geladeira também. Isso. E aí, onde você envelopa a geladeira? Na Eureka. Eureka, onde eu envelopei a minha Desculpa, geladeira. não podia perder essa deixa aí. Com certeza. Mas é muito interessante. Mas é isso, né? sabe? Então, o que existe, assim, é muito desconhecimento. Sabe? A proposta espírita não é tirar ninguém de igreja nenhuma, até porque assim, a gente não tem dízimo, eu não ganho nada. Pelo contrário, eu não vivo da minha religião, eu vivo para a minha religião. Tá? A casa espírita, como que ela se mantém hoje? A casa espírita hoje se mantém através dos bazares que a gente faz, de algumas doações. Lá tem um cofre que fica em cima da mesa, escrito doações voluntárias. E as pessoas que querem, a gente não vê. Todo mês a gente vai lá e abre, tem dinheiro lá. Agora eu não sei quem dá quanto, não sei. Aí a gente paga a luz, paga a água, é uma coisa voluntária. E quando que tem esses bazares aqui? Os bazares a gente faz uma vez por mês. Esses bazares, na verdade, é para manutenção da casa e também para terminar a construção da casa. Mas depois que nós terminarmos a construção da casa espírita, os bazares vão ser para quê? Para a gente ter uma verba para poder auxiliar, digamos assim, fulano vai fazer uma cirurgia, está precisando de uma coisa, nós vamos lá e fazemos uma doação. Ninguém precisa saber que foi o Grupo Espírita que fez, como a gente já fez várias coisas na cidade e ninguém ficou sabendo, porque não é objetivo da gente divulgar. Né? Aquele lá de cima sabendo... Isso que eu ia falar, tem gente que faz uma boa ação assim, olha eu fazendo uma boa ação aqui, gente, olha aqui, ó. Justamente. Não é essa a intenção, gente, você não está fazendo uma boa ação. Né? Você está se vangloriando de uma atitude que deveria ser natural. Né? Mas que também, esses dias eu vi até um comentário sobre isso, um cara no carro em São Paulo fazendo uma doação, só que filmando. Aí tinha controvérsia, a pessoa falando que está ganhando vantagem nas suas doações, e o outro também que fala que a pessoa está induzindo a outras também pessoas em doar. Isso aí também é a mesma coisa que um político fazer coisa boa na cidade e mostrar. Que é a obrigação dele. É a obrigação dele, tá? O Zezé, voltando a falar esse negócio dessa parte de engraçada, muita gente foi procurar lá para poder tipo, falar assim com um ente que já se foi, com alguma coisa assim. Muita gente já foi. Sim, muitas pessoas vão. Psicografia, né? Nas psicografias. Só que, como o Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. A gente não tem poder de nada. Sim. Tudo vem de cima, tudo vem de Deus, com permissão dele. Né? Você já viu aquele ditado que diz que não cai uma folha da árvore, se Deus sabe?
Então, muitos dizem isso. Então, na verdade, assim, a comunicação, ela corre, só que com permissão. Não tem como você chegar lá e falar assim, eu quero falar com fulano. Agora, e a gente vai... tipo, como se fosse um telefone. Deixa eu ligar para ele. Como se fôssemos um correio, assim, né, um e-mail, vamos dizer assim. Não tem como, né? E sempre existiram as comunicações, né? As comunicações. Então, assim, começou na própria igreja, né? Porque os santos, quando eles se comunicam, nenhum deles é vivo. Né? Então, assim, o espiritismo em si é o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É o cristianismo primitivo. Né? É o cristianismo, vamos dizer assim, não vou complicar muito para vocês poderem entender. É o cristianismo antes de Constantino, que foi um imperador lá que constituiu, né, vamos dizer, no início da Igreja Católica. Foi antes. Então, o espiritismo ele busca ensinar as pessoas a abordar o cristianismo primitivo mesmo, aquele lá no comecinho, sabe? Sem dogmas, sabe? Sem sacramentos, aquela coisa simples mesmo que existia. Não sei se você sabe, mas o cristianismo, antes de ter a cruz como símbolo, tinha o peixe. Sabiam disso? Não sabia disso também não. Então, era o peixe. Por isso que algumas igrejas evangélicas que estudam o cristianismo primitivo têm aqueles adesivos, aquelas coisas no carro de um peixe, como se fosse um peixinho, você já viu? É verdade, eu já vi isso aí. Então, se nós tivéssemos que ter vamos dizer, um símbolo, seria o peixe. Então, para que as pessoas... Porque os cristãos primitivos eram muito perseguidos. Então, para que eles pudessem se comunicar e encontrar em locais, assim, ter as reuniões, eles desenhavam o símbolo do peixe. Aí as pessoas sabiam. Isso porque a palavra Jesus, né, numa língua lá que eu não me recordo, tem as iniciais, e essas iniciais formam a palavra peixe. Olha, que bacana, não sabia disso. Aqui, mudando de assunto. Sim. Correios. Você não é funcionário, você é prestador de serviço do Correio. Sim, eu sou prestador de serviço do Correios. Isso. Na verdade, eu sou motorista, né? As pessoas acham que eu trabalho no Correios, querem que eu pegue encomendas. Eu não tenho essa moral de pegar encomenda, porque eu sou só o motorista que leva o carteiro para entregar, né? As pessoas falam, puxa, mas você estudou tanto, você tem tanto conhecimento, você vai trabalhar tal como motorista, tal, como taxista, eu sou um taxista, né? Trabalhar como taxista, não precisava nem estudar, tal. Olha, gente, na atual situação que eu me encontro, eu estou aqui, mas nada garante que amanhã ou depois eu faça um concurso, passe e vou trabalhar como assistente social, ou eu também tenho outras formações, eu sou técnico em contabilidade também, fiz contabilidade, técnica em eletrônica. Boa. Então, assim, eu já estudei bastante. Já. Caraca! Sabe? Então, assim, só na eletrônica foram mais de 13 anos trabalhando, assim, né? Aqui em Cruzilha. Quando a gente vê o seu carrinho chegando ali, parando ali perto, né? O Leandrão saindo com um monte de caixa na mão, assim. Você já foi do conselho tutelar também? Oi? Do conselho? Não, no conselho não. Eu trabalhei aqui em Cruzilha, na época eu fazia estágio, tá, na Secretaria Municipal de Saúde, porque eu estava fazendo serviço social. Mas, como assistente social mesmo, eu trabalhei em São Tomé das Letras. Trabalhei 3 anos e meio lá. E, assim, me ofertou bastante experiência, tá? Foi muito bacana mesmo. O trabalho lá em São Tomé das Letras é um trabalho muito bonito. E, pelo contrário, São Tomé das Letras é uma cidade muito pequena, mas as demandas lá é demanda de cidade grande, de capital. Lá tem tudo que você imaginar, de tudo. Né? Então, quem vê o lado místico, o lado bonito, não imagina o social, como também é bem precário. Nessa profissão, você chegou a trabalhar aqui em Cruzilha? Como assistente social, não, só como estagiário. Mas como que foi a sua profissão nessa área? Então, sua experiência nessa época existia um programa chamado ProJovem Adolescente. E eu era o coordenador do ProJovem Adolescente nessa época. Então, qual que era a minha função? Buscar os jovens para poder fazer os cursos que a Secretaria Municipal de Saúde ofertava, que era o que? A padaria comunitária, tinha cursos de pessoa de dança, né? Então,
que mais que tinha? Futebol também, tinha os campeonatos. E era bastante interessante essa busca ativa que a gente ia até os jovens. A gente ouvia muito dos jovens. Aqui em Cruzília, aproveitando a deixa, agora é uma época de política, né? Então, eu falo encarecidamente a vocês, políticos, por favor, olhem para os nossos jovens de Cruzília. Os nossos jovens de Cruzília precisam de um apoio, precisam de um primeiro emprego, né? Eu não sei se Cruzília suportaria aquele projeto Pequeno Aprendiz que tem nas cidades maiores, mas seria essencial para a nossa cidade, para tirar os jovens da rua, tirar das drogas. Nós precisamos trabalhar os nossos jovens, porque são os nossos jovens que serão os adultos de amanhã, que serão os prefeitos, que serão os vereadores, que serão os advogados, futuro, e assim né, por como diante, se o diz, futuro é o da nossa futuro. cidade. Por favor, políticos, olhem para os nossos jovens. Tenha um carinho especial para os nossos jovens, porque as mães, os pais sofrem muito, porque o filho completa 15, 16 anos, ele não pode trabalhar, não pode, aí vai ficar na rua, aí só aprende o que não E presta. aí, se a empresa dá oportunidade para o mais jovem, sofre o quê? Denúncia. Sim. Né? Então, aí talvez a Câmara, como Eu fui dar a oportunidade, isso, a tomei. Câmara, no sentido de legislação, teria que criar uma lei municipal para poder pautar. Eu fui um jovem Esses aprendiz. jovens. Meu primeiro emprego de office boy, empresa de arquitetura. Pra você ver. E lá ganhava R$100. A empresa pagava 50 e o governo pagava 50. Um jovem aprendiz, aquilo é maravilhoso. E eu fui, né, vou dar uma oportunidade para o jovem aprendiz aqui, ó. Tomei, denúncia. Né, Mas de fato é é a complicado. oportunidade isso que a aí. gente dá. Mas Só que quando fica cria uma tranquilo. lei, aí se o fiscal vem, se tem uma lei municipal que dá um amparo para determinadas empresas, dá oportunidade para os pequenos aprendizes, o que acontece com os fiscais? Eles não vão fazer nada. Tem uma lei ali que né? Aí, porque simplesmente os jovens trabalham, mas primeiramente, olha, eles também têm que estudar, tem que ter uma nota boa na escola. A empresa poder, acompanha. Isso, não é simplesmente dar um emprego. Botar um salarinho e não, aprende. Não, Não tem é assim, todo um requisito aí para os jovens. Eu lembro que lá em São Paulo, lá, você tinha que emitir tipo um relatório para a empresa. A empresa imprimia, coloca o que você aprendeu essa semana na empresa. E aí você ia junto comprovando a sua eficiência na escola. E as empresas respeitavam isso, era bom para a empresa, porque não tirava o jovem do ensino da escola, respeitava o horário da escola e respeitava os horários das provas. Em época de prova, as empresas ainda facilitavam o horário de trabalho por conta das provas. Isso que você falou, de dar uma oportunidade para jovem aqui em Cruzília, fica tranquilo. Não foi o primeiro que veio e falou isso aqui, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi nem o quarto. Tem alguma coisa de estranha, né? Porque Com já certeza. teve Se muita muitos gente... pedem, é porque... Porque deve ser porque tá precisando, né, gente? Então, né, quem que já... Nossa, já vi muita gente falar disso aí. Muito. Oportunidade para a criançada aí. E o que você acha dessa parte de assistência social aqui em Cruzília? Olha, eu não conheço profundamente assistência social, porque eu já estou afastado já há algum tempo. Mas o pouco que eu conheço é um trabalho muito bonito que é feito aqui em Cruzília, tá? Com aquilo que eles têm aqui. Porque quando eu trabalhei, era uma precariedade danada, não tinha carro, aí tinha que estar pegando carro, às vezes emprestado da saúde, para poder fazer o assistência social, fazer as visitas, tudo. Hoje parece que já está bem melhor. Graças a Deus. E já tem assim, mais pessoas trabalhando, mais assistentes sociais também. Hoje já a saúde mental já transformou em CAPS, que é centro, né, lá de atendimento psicossocial, tem o assistente social e tem também o assistente social que trabalha, porque Cruzília não tem ainda porte para ter o CREAS, né? Que é o que significa CREAS, Centro de Referência, né? Como tem um CRAS, que é Centro de Referência de Assistência Social, tem o CREAS também, que é um centro de referência, mas para aqueles casos assim, de complexidade maior, de média alta complexidade. Não tem ainda, porque nós não temos porte ainda para ter, para o governo mandar verba. Mas existe uma equipe que trabalha, faz esse trabalho, mesmo não existindo.
O CREAS aqui em Cruzilha. Mas tem algum lugar perto que tem esse CREAS? Santo Tomé das Letras tem. Santo Tomé das Letras tem. Tem, por quê? Justamente devido à precariedade, né, a vulnerabilidade social que vive lá em Santo Tomé. Tem uma ideia, você já ouviu falar em consultório de rua? Consultório de rua, poucas cidades ganharam. Nem Varginha, aqui na região, pelo tamanho da cidade, ganhou consultório de rua. Santo Tomé das Letras ganhou. Por causa do quê? Da alta complexidade, da vulnerabilidade da cidade, do município. Porque São Tomé das Letras era, na época que eu trabalhei, uma cidade de 7.500 habitantes, sendo 3.500 na zona rural e 3.500 ou 4.000 na cidade. O que acontece? O município recebe verba para o tanto de habitantes. Só que tem final de semana, vamos dizer assim, prolongado em São Tomé, que tem 20.000 pessoas lá. Aí, a quantidade de curativos, de remédios, de seringas que são gastas com turistas, não tem para os moradores da cidade. Era nessa época, uma realidade que estava sendo vivida lá, bastante difícil. Entendeu? Isso 20.000 contando baixo, né? Porque tem meio... Isso, Nossa, então. a gente vê que... Você falou em São Tomé lá. Seu pai era lenda lá, assim? Eu não conhecia. Então, meu pai mãe tinha... falou muito bem. É, Tem as histórias dele lá? sim, o meu pai era uma pessoa assim, bastante curiosa. Meu pai nunca se prendeu muito a crendices, a coisas assim, sabe, religião, coisas assim, não, a dogmas. Ele sempre buscou além daquilo, ou seja, ele sempre buscou aquilo que fazia bem para ele. Eu sempre falo que o meu pai ele é uma pessoa assim, foi uma pessoa que estava além do tempo dele. Se vocês tivessem oportunidade de conversar com ele e ele falar das pesquisas, das experiências que ele já teve, de uma ou duas, né? Quem conheceu ele, você fala, esse cara é maluco, entendeu? Ou então esse cara ele está tendo uma alucinação, ou então esse cara sabe demais e não tem um apoio para poder divulgar aquilo que ele sabe. Na verdade, ele teve um pouco de apoio. Ele construiu a sua vida lá, né? Ele tem os livros publicados. Uns falam que a publicação dele é mentira, que é invenção, que é para vender livros e tal. Então, assim, nem Jesus agradou todo mundo. Então, acho que a gente não deve... A crítica, ela deve ser falada assim, mas construtivamente, né? Se você não tem nada para poder oferecer para a pessoa, então não vai destruir a base da pessoa. Eu, quando eu era mais jovem, eu gostava de debater com um evangélico, aí eles abriam a Bíblia e falavam, os testemunhos de Jeová sofreram comigo, viu? Porque eles iam lá, abriam a Bíblia e falavam, eu abria aqui tanto de Bíblia e falava, sabe? Então, assim, então, hoje, com 50 anos, eu vejo que entre a razão, em ter razão e ter paz, eu busco ter paz. Porque a razão, às vezes você afasta as pessoas, mas a paz conquista as pessoas. O Tatá, voltando a falar, o Tatá aqui. E hoje eu tive o prazer de conversar com o Tatá várias vezes. Ele falava assim que via disco voador, via gnomos, via... Nossa, o Tatá era... Você acredita? Olha... Ufologia? Ufologia. A ufologia é uma ciência, né? Sim. É uma ciência, existem casos bastante curiosos. Inclusive, eu já tive em minhas mãos assim, cópias de processos da aeronáutica que realmente comprovam que existe alguma coisa. Você acredita? Eu acredito. Sabe por quê? Eu acredito que existe alguma coisa além daqui. Não, sim. Mas, assim, você acredita que existe esses ETs, disco voador, escambau 4 que a gente vê nas televisões? Hein? Olha, eu acredito que exista sim. Só que você fala assim, mas por que ninguém nunca... Registrou, né? Registrou nada. Mas existem registros. Eu descobri que disco voador só aparece para quem tem TechPix. É. Que é impressionante, Mas só isso grava aí- à noite, isso aí em eu- baixa resolução. Eu até falo com os amigos meus, eu acredito claramente, porque não é possível que só a Terra, Não nessa tem, não galáxia tem. Agora inteira descobriram lá que Vênus tem lá a bactéria. O caso Varginha, por exemplo, eu conheci um parapsicólogo, ele escreveu de Varginha, chamado Ubirajara Franco Rodrigues. Ele mora em Campinas, parece, não sei se é vivo ainda. E ele teve que ir embora de Varginha, porque depois do negócio do ET de Varginha lá,
ele foi até ameaçado por causa das coisas que ele andou falando. Sério? Né? Sim, porque tem algumas coisas sobre o ET de Varginha que as pessoas procuram não estar falando, de medo. Porque, por exemplo, eles falam que a criatura ou a pessoa que acharam lá, o militar que pegou ele, um soldado do exército, que levou essa criatura machucada, se é criança ou se é animal. Né? O próprio Estados Unidos, ele esconde Sim, a Área 51. Eles levaram isso lá para ESA, em Três Corações. Olha. E esse soldado, ele morreu no outro dia. E nem a família teve velório, porque o caixão foi lacrado. Caramba. Então, quando ele chegou perante a televisão e falou umas coisas assim, ele andou recebendo as ameaças, e ele teve que ir embora, sabe? E eu só sei que essa criatura, vamos dizer assim, ela foi encaixotada e foi mandada para a Unicamp. E ninguém sabe o que aconteceu, tá? O que virou, ninguém falou mais nada. Então é muito mais fácil a pessoa levar para o lado cômico da coisa do que tentar explicar. Não é verdade? É mais fácil você condenar do que você tentar explicar. Que bacana. É interessante. Eu já vejo muitas coisas no documentário. Ufologia eu acho muito interessante. Não, mas é difícil acreditar o que a gente vê na TV. Mas tem ufólogos lá Falar que a NASA liberou uns documentos agora. Esse ano 2020 é um ano que mais teve coisa de ufólogos para poder mostrar. Confundiram muitos com satélites, né? Que estão lançando aí, mas o povo fala assim, nossa, tô vendo um negócio. Aí 21 coisas passando. A abdução, você acredita que tem? Sim, não só abdução de, vamos dizer, de extraterrestres, como também abdução de seres humanos para seres humanos, ou seja, pessoas que têm, vamos dizer assim, uma persuasão tão grande que ela é capaz de fazer você fazer aquilo que ela quer que você faça. Caraca. Eu vou dar um exemplo assim grosseiro. Isso que é diferente do hipnotismo. É mais ou menos tipo de hipnotismo. Eu vou dar um exemplo assim grosseiro, tá? Mas esses líderes, né, que falam para multidões, eles têm um poder de persuasão tão grande que quando eles chegam perto das pessoas e falam, as pessoas se emocionam tanto que elas chegam até a cair no chão. Lá no curso de teologia que eu fiz, teve companheiros lá que começou a falar e lá eles são ensinados a falar num certo tom de voz, e aquele tom de voz vai entrando na cabeça da pessoa, e você vai falando, eles falam assim, você tem que falar, mas falar com ordem, você tem que dar ordem para a pessoa, fica assim, de repente a pessoa... Com certeza. PNL. Sim, Programação neurolinguística. É isso aí. Justamente. Os fatos, quando você está falando, assim, você bate na mesa, que você quer chamar atenção. Você começa a notar o comportamento da pessoa quando ela debruça na mesa, que ela quer ouvir melhor. Quando você fala num tom de voz, você vai aumentando gradualmente, é que você quer chamar a atenção dela para você. Isso. É a relação da a personalidade proativa e reativa que tem na programação neurolinguística. Eu fiz também programação neurolinguística. É top. Zé, cara, eu queria conversar muito mais, porque eu fiquei surpreso, fiquei surpreendido com esse seu intelecto, cara. Não te conhecia, assim. A gente sempre conhece na rua, assim, a simpatia que você é sempre, mas agradeço imensamente. Vou esperar ansiosamente aí pra você trazer o seu outro livro aqui, para você divulgar. E obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Foi muito de última hora, eu sei, agradeço a sua atenção. Trabalhando nesse sol dos infernos, hein? Mas tem as suas recompensas, né? Não, sim, a gente trabalha com o povo, né? Vê a alegria de alguns, tenta levar alegria para outros também. A única alegria que você pode trazer para mim é um dia que você entregar um iPhone lá errado para mim, lá eu vou receber com carinho. Mas você pode esperar que depois o boleto chega, né? O boleto chega. Caramba, então, mas o muito bom do Zezé é isso, é que ele entrar em cobrança. É verdade, pelo Senão menos eu ia isso, ver né? todo dia, ele ia estar enjoado. E eu, assim, aproveitando a deixa, eu gostaria de agradecer, né, os internautas, as pessoas que são amigas minhas de Facebook, que sempre estão lá curtindo as mensagens. Grande parte das mensagens não são minhas, são enviadas e eu realmente passo para frente, porque eu acho assim, a gente tem que levar aquilo que é bom para as pessoas, que é isso que o mundo está precisando, de mais coisas boas, mais mensagens positivas. Nós estamos aí, né, Setembro Amarelo, onde o índice de suicídio é muito grande. Eu fiquei sabendo que aqui em Cruzília, semana passada, teve uma pessoa que tomou o remédio, também
tentou suicídio aqui em Cruzília, aqui, semana passada, sabe? Tomou muito remédio, parece que a pessoa estava um pouco depressiva, remédio, já tomou insulina, tomou muita, assim, a pessoa toma uma dosezinha de insulina, ela tomou, acho que do mês inteiro. Então, assim, é complicado. Quem fala que depressão é só uma doença mimimi, né? Sim, mas Jamais. não é. Jamais estão querendo chamar atenção, tá? Busque profissional. Se você conhece alguém que está nesse estágio, busque alguém especializado. Essa pandemia Busque piorou ajuda. muita gente, né? Piorou. Sim, com Eu acho que certeza. ficar em casa, trancado, é muito Sim. difícil. Eu não vejo essa pandemia, por um lado, como negativo, como as pessoas acham que é castigo, que é o mal que caiu sobre nós. Eu penso assim, essa pandemia ela veio trazer para nós um aprendizado. Eu sempre, do lado ruim, eu sempre tiro uma coisa boa. Eu aprendi isso comigo mesmo, sabe? Porque, assim, antigamente tinha assim, pessoas em patamares maiores, médios e baixos. A pandemia igualou todo mundo. Tanto faz você ser um doutor, como você ser uma pessoa iletrada ou analfabeta. Se você não se cuidar, você vai transmitir a doença. Ela pode matar tanto um doutor como uma pessoa. Então, é um cuidando do outro, né? Então, eu acho que a missão dessa doença é justamente mostrar que todos nós somos iguais, que independente de classe social, de religião, de poder aquisitivo, econômico, todos nós somos E iguais. aproximou muito os familiares Sim. também. Tem até aquela piada assim, agora eu conheci a família minha na pandemia. Então, Eu não conhecia. forçou a gente a olhar, a enxergar aquele que estava lá, o morador de rua, né, Com aquele que certeza. estava abandonado. Então, de alguma forma, fez com que nós nos enxergássemos melhor como ser humano. Zé, obrigado por ter vindo, cara. Eu Vou que te esperar agradeço, então viu? você trazer outro livro para nós aí, Pode deixar que assim que tiver. pelo papo. Fala rapidinho só a rede social, se tiver alguma rede Bom, social da casa lá. Sim, olha só, aqueles que não me conhecem, quiser ver as minhas páginas no Facebook, podem colocar lá Luiz José Ribeiro Noronha, Cruzília, né? Vai estar lá minha fotinha lá. E tem lá os vídeos que eu sempre posto, tem as mensagens, que são mensagens assim, de otimismo, de alegria, sempre tentando levar o bom astral, a boa energia, porque eu acho que é isso que nós, seres humanos, estamos precisando. De pessoas luzes, né? Pessoas que dão força para a gente, que fazem com que nós sejamos melhores a cada dia. Tá? Viu? Excelentes palavras. Top demais. Zé, muito obrigado, viu? Obrigado vocês de pela coração por você ter oportunidade vindo e que Jesus abençoe a todos e vocês possam estar sempre fazendo esse trabalho bonito aqui, que é levar a mensagem às pessoas. aí. Muito obrigado, Zé. Valeu, seu Cere. Vamos encerrar então? Esse programinha aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí.